E aí, pessoal, timeline tricolor desta quinta-feira vai falar de negócios, a derrota que assustou o Grêmio e que parece que vai mexer, sim, com a fotografia. E temos outros assuntos também. Vamos falar de Monsalve, vamos falar da busca por ingressos para o jogo da próxima quarta. Tem muito assunto na timeline. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, claro, Mercadão da Informática, a maior empresa de informática do sul do Brasil, que é aqui de Porto Alegre, que você tem assistência técnica se precisar, que você tem atendimento personalizado para quem for comprador aí, para empresas, escritórios, que você tem, claro, no site, uma grande oportunidade através do mercadãodainformática.com.br. Não deixe de conhecer, não deixe de fazer parte desse time. Mercadão da Informática é a pedida. Gente, muita informação para a gente tratar aqui. Vamos começar com o Groy. Marcelo Groy, ele foi oferecido para o Fortaleza tentou contratá-lo. Ele não quis. E o Marcelo se coloca, assim, à disposição de ser o goleiro do Grêmio, porque ele tem essa vinculação toda, ele é aqui de Campo Bom, ele tem um negócio em Gravataí, em parceria com o Galato, também ex-goleiro do Grêmio, e se coloca nisso. Mas não me parece que é a prioridade do Grêmio. O Grêmio está juntando todas as suas forças para tentar buscar outras soluções. Nós vamos, nesse vídeo aqui, falar muito exatamente sobre essas soluções e sobre a tentativa do Grêmio de reforçar a equipe, porque a derrota de ontem assustou e assusta demais o ambiente tricolor. Vamos falar de Monsalve. Monsalve foi um dos jogadores que deixou a partida ontem com algum problema. No caso dele, uma lesão, né, que preocupa, que vai ser submetida em Porto Alegre aí a exames mais detalhados, porque ele pode acabar tendo uma parada em razão de uma luxação, o que é um grave problema para o Grêmio, porque o Cristaldo não está rendendo, o Monsalve seria o seu o jogador a aparecer naquele lugar, mesmo que ele não jogue exatamente na mesma função. Então me parece que a chance começa a cair no colo de Riquelme, sendo ele uma possibilidade, mesmo que sequer no banco ele tenha ficado na noite da derrota, dura derrota do Grêmio para a equipe do Aliança Lima. Vamos falar de uma demissão da base, porque finalmente o técnico Fabiano Daides foi demitido. Quando tu tem um jogador como o Thiaguinho, que fica no banco de reservas do time sub-20, tu tem que demitir o treinador. Porque nós estamos falando de um processo de formação de um time e que dentro dessa lógica, quando não faz a formação como deve ser feita, tu tem que demitir. O Grêmio que joga na próxima, a quarta-feira vai ser um dia muito especial para o gremista. A próxima quarta-feira, o Grêmio joga contra o rebaixamento no sub-20. Se o Grêmio não vencer a equipe do Vasco da Gama, a tendência é de rebaixamento, porque o Inter irá vencer a equipe do Santos, que não tem muito o que fazer em Porto Alegre, e vai avançar em relação ao Grêmio. Ou se o Grêmio empatar no saldo de gols, ou através de pontos, se o Grêmio, por acaso, perder a partida para o Vasco da Gama. Todos os jogos às 3 horas da tarde da próxima quarta-feira. O Grêmio vai usar um treinador que faz parte da comissão técnica permanente e trabalha junto a Fernando Lázaro como uma espécie de treinador interino do sub-20. O Grêmio que teve hoje uma espécie de manifestação, né? Porque integrantes da geral foram ao hotel lá em Lima, o Grêmio vai ao Rio de Janeiro direto, foi ao hotel para reclamar e para cobrar de jogadores. Foi atendido por algumas pessoas que conversaram por 15 minutos e o Grêmio vive também esta pressão. Isso foi notícia também a partir desse movimento. Falando ainda de Monsalve e da possibilidade, o Mano está dizendo que precisa mais de um armador. E aí a gente começa a falar de negócios. O Grêmio que vai receber $300 mil agora pelo empréstimo do Arezzo junto ao Peñarol. A gente falou sobre o empréstimo e se confirmou $300 mil, que foi a primeira oferta do Peñarol. Mostra também a fragilidade do Grêmio em relação à busca por algo um pouco mais forte, né? E a gente precisa pensar como o clube está fragilizado em relação aos contratos.
O modelo jurídico do futebol brasileiro, ele trabalha para quebrar o clube brasileiro. E o Grêmio tem que se defender disso. Por isso é que é cada vez mais importante que a gente faça investimentos mais seguros em jogadores mais seguros. A derrota de ontem acabou trazendo o Grêmio vivia uma espécie de otimismo com relação à retomada do futebol, e ontem isso terminou. O Grêmio agora vive medo e ansiedade. O medo de não resolver, de não melhorar e de, em cima dessa questão, acabar correndo riscos, né? É uma competição perversa, difícil, e que nós temos que imaginar que os riscos, se não tiverem se o Grêmio não tomar nenhuma medida drástica, eles vão acabar batendo na nossa porta, o que, convenhamos, é terrível. Quantos o Grêmio vai contratar? Eu acredito em 4 jogadores. Primeiro, um homem para a linha defensiva. Ou um zagueiro pela direita, se o Grêmio conseguir encontrar esse nome superior, ou até mesmo um lateral direito para dar corpo ao lado direito do time e deixar com que a zaga pelo lado direito seja utilizada pelo Gustavo Martins. O Grêmio acredita que com Wagner Leonardo ou Kahneman e um lateral direito um pouco mais experiente, o Gustavo Martins vai crescer e vai entregar o que todos esperam. Essa é uma questão que merece que a gente pense e pode acontecer. Um centro do time, um primeiro volante ou um meio-campista superior. Essa me parece a principal contratação que o Grêmio deve promover. Um meio-campista superior. O Mano pede um meia, e esse meia está sendo analisado, e claro, um atacante. Segundo atacante ou centroavante, que contribua com gols para o trabalho também do Bright White. Bright White que tem a confiança de todos no Grêmio. Todos acreditam que alguém ao seu lado vai entregar isso. O fato é, o Grêmio parece ter desistido de algumas peças. O Grêmio acha que o Christian Oliveira vai dar bom resultado, que o Bright White vai dar bom resultado, mas já não tem o mesmo sentimento em relação ao Cristaldo, não tem o mesmo sentimento em relação ao Aravena, não tem o mesmo sentimento em relação ao Amuso. Essa é a realidade. E em cima disso a gente precisa sempre projetar, pensar, entender, para a partir daí imaginar um Grêmio um pouquinho mais seguro. Virão reforços. Acredito eu que 1 ou 2 já antes da quarta-feira, não vão poder jogar, obviamente, mas antes da quarta-feira no jogo de volta. Ingressos para quarta-feira, uma procura relativamente boa, né, de ingressos, não tem exatamente o número, mas uma procura boa, os sócios continuam aderindo ao plano e a gente começa a ver um Grêmio se moldando, se modificando, e isso passa obrigatoriamente por uma evolução também dentro do campo. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.